A dependência emocional, pessoal, ou também chamada por alguns de codependência emocional, ou em alguns casos de dependência afetiva, o termo codependência emocional, ele vem de uma das leituras aí do assunto, onde o que acontece é que associado, né, à dependência química, muitos estudiosos começaram a perceber outros tipos de dependências, entre elas a emocional. Por isso eles falavam uma codependência. Qual é a forma correta de se falar? Dependência, codependência ou dependência afetiva? Eu vou dizer para vocês, não existe um consenso. Tem gente falando de tudo, um pouquinho. Por isso que eu acho que até mais importante do que o termo que a gente usa é a gente saber descrever a situação, descrever o fenômeno em questão. Tá? E é isso que eu vou fazer aqui. Eu particularmente uso normalmente o termo dependência emocional. Qual que é a crítica que se faz a isso? É porque a dependência emocional não é necessariamente algo negativo. A codependência já tem essa conotação. Mas eu sinto que aos poucos o uso do termo dependência emocional ele tem adquirido também essa conotação pejorativa. Mas isso é indiferente, tá bom? Eu só estou explicando isso aqui no começo para que vocês saibam que estamos falando da mesma coisa, tá bom? Tem essa discussão aí em termos de terminologia e tal, mas isso não é o mais importante da questão. O mais importante é entender o que é isso. E tem a ver com a falta de capacidade ou habilidades na manutenção de relacionamentos saudáveis e funcionais. A pessoa, olha aí o detalhe, a coisa já começa a ficar clara. A pessoa passa a viver apenas em função dos desejos do outro, sentindo-se ameaçada de uma desintegração e abandono caso não haja dessa maneira. Há um constante ciclo de sentimentos intensos, como amor, ódio, medo, raiva e insegurança. Então, esse estado de dependência afetiva ou emocional é uma maneira disfuncional de relacionar-se com o outro. Ah, professor, é só para casais, namorados, marido e mulher? Não, não é só para casais. Isso pode acontecer entre amigos, isso pode acontecer entre pais e filhos, tá? Existem então algumas modalidades da dependência afetiva emocional. Isso é importante que se coloque logo de cara, porque a gente vai avançar para essa ideia mais à frente. Então, a partir daí, eu peguei um texto há alguns anos atrás, já até dá para dizer, de uma terapeuta americana chamada Sharon Martin, e ela deu uma descrição interessante do fenômeno baseado em 6 fatos que eu quero compartilhar com vocês. Né? O pessoal está dizendo aqui, o Adeilson, que já ouviu até codependência afetiva. Sim, então, normalmente, tá? Não vou dizer que sempre, mas normalmente, quando a gente ouve alguém falando os 4 termos, dependência afetiva, dependência emocional, codependência afetiva, codependência emocional, as pessoas estão falando da mesma coisa, que é este fenômeno que eu vou descrever agora, baseado nesses 6 fatos que a autora em questão traz para a gente. Tá? Quais são eles então? Como a gente entender melhor o que é isso? Primeiro, ela é uma resposta a um trauma. Provavelmente, olha só, ela é desenvolvida como uma estratégia para lidar com um ambiente abusivo, caótico ou disfuncional na infância. E a pessoa aprende que ela deve apegar-se fortemente a alguém para ser capaz de lidar com os problemas que se apresentam na sua vida. Então, normalmente, muitas pessoas se perguntam, tá, eu me sinto assim, eu fiz uma pesquisa, né, hoje no Instagram, vou até olhar aqui o resultado dela, tá bom? Rapidamente aqui. Mas eu fiz uma pesquisa e falei que eu iria falar desse assunto, e quase 60% das pessoas falaram, sofro disso. E 43% falam, nem sei o que é. Mas, enfim, um número grande de pessoas, quer dizer que entre esses 43% que não sabem o que é, alguns provavelmente também sofrem disso. Então, vocês veem, a gente com certeza aí na amostra que eu tive, né, nessa pesquisa,
mais de 60% das pessoas falam, eu sofro com isso, eu passo por situações assim. Agora, para a gente entender de onde isso vem, é importante saber que isso pode estar associado ao quê? A ter vivenciado na infância algum ambiente disfuncional e traumático, ou na família, ou na escola, aonde você precisou, como até uma estratégia ali de sobrevivência, de saúde mental, apegar-se fortemente a alguém. E aí criar um vínculo muito intenso com esta pessoa. Isso te fez aprender o quê? Que a sua maneira de se posicionar de uma maneira segura no mundo, de ter uma estabilidade, seria sempre se apegando a alguém, tendo esse suporte. Isso te ajudou por um dado momento, mas por outro lado, inibiu o desenvolvimento de uma certa autonomia. E dependência emocional tem muito a ver com perda de autonomia ou com incapacidade de uma autonomia plena, tá? Então, o primeiro fato sobre a dependência emocional que a gente vê é esse: resposta a um trauma. Segundo fato, a dependência emocional pode levar a pessoa a abrir mão das suas necessidades. Como assim? Apegando-se fortemente ao outro, o indivíduo que desenvolveu a dependência emocional tende a viver a vida do outro em detrimento da sua própria vida. Ao mesmo tempo, torna-se uma pessoa controladora e superprotetora. A insegurança que sente é transferida àqueles dos quais depende. E embora não sinta-se capaz de cuidar de si mesmo, sente o dever de zelar excessivamente pelo outro. Então, olha só, algumas pessoas acham que esse cenário de dependência emocional significa uma pessoa frágil, uma pessoa sempre muito sensível, e não necessariamente. Notam? Muitas vezes tem a ver com isso. É alguém que tem até uma postura autoritária com relação ao outro. Então, o termo às vezes causa essa confusão, porque quando a gente fala de dependência, a gente imagina alguém fragilizado, alguém que. Mas não, às vezes pode ter alguém até com uma postura mais firme, mais assertiva, mas que requer do outro, e às vezes até autoritário em relação ao outro. Então vejam, mais uma vez, além disso, é uma pessoa, e esse é um ponto importante que eu estou voltando aqui para enfatizar, porque dependência emocional, já estou começando a diferenciar, a gente vai concluir isso com mais clareza no final, mas já estou começando a fazer essa diferenciação. Autotranscendência não significa viver a vida do outro. Então, autotranscendência significa que você continua tendo a sua própria vida, mas você escolhe fazer algo pelo outro, numa atitude de amor, servir ao outro, ajudar o outro, estar presente para o outro, entregar-se para o outro, mas você não perde a individualidade na autotranscendência, notam? E na dependência emocional, sim, você começa a abrir mão da própria vida para viver só a vida do outro. Preocupar-se com o outro, submeter-se ao outro, requerer submissão do outro o tempo todo. Então essas duas coisas vão acontecendo sempre de uma forma relativamente cíclica. Dependência emocional, terceiro fato, torna você uma pessoa muito sensível a críticas. Então, o indivíduo emocionalmente dependente sofre demasiadamente com qualquer crítica que recebe. Qualquer coisa é motivo para alimentar seus sentimentos de desvalia e rebaixar sua autoestima. Ao mesmo tempo, a sensação de não ser bom o suficiente o leva ao medo de abandono. Então, como ele não tem esse aspecto fortalecido na sua própria vida de estar consciente e seguro de quem ele é, das suas potencialidades, ele não, em outras palavras, ele não dá conta de si mesmo sozinho,
Então ele o tempo todo necessita da validação do outro, porque ele se desenvolveu dessa forma. E isso torna a pessoa vulnerável às críticas, porque quando a validação do outro não vem, ou seja, quando eu sou criticado, isso me desestrutura, isso me faz mal, isso me derruba. E é essa incapacidade de lidar com as críticas que me torna ainda mais inseguro, porque de quebra traz o quê para a pessoa que é dependente emocional? O medo do abandono. E a partir do abandono, o quê? Uma desestruturação total. Então ela vive essa vida, né, de uma maneira conectada aí com o outro, ela vive a vida do outro em detrimento da sua própria. Logo, se o outro sair de cena, o que sobra para mim? Desintegração total. Daí essa angústia, daí esse medo, daí essa ansiedade em não ser rejeitado. Existem graus, né? Desde os mais severos até alguns graus mais leves, que a gente já começa a identificar, às vezes em amizades, em relacionamentos que estão começando. Então é possível. Você está falando de mim, sou dependente emocional. E que bom que você está identificando algumas coisas e a gente não vai simplesmente trazer o problema aqui, a gente vai trazer possibilidades de solução também, tá bom? Fiquem tranquilos. O Antônio está comentando, não há perda de liberdade. Sim, na autotranscendência não está a perda da liberdade, não existe essa perda da liberdade. Não é a opressão do outro, mas isso vai ser no final. Não existe um equilíbrio, tá certo que a Beatriz falou. A Kátia está dizendo, tinha muito essa dúvida com relação à autotranscendência. Sim, eu acho que é natural, porque... E aí um detalhe interessante, isso não é só logoterapia, viu, pessoal? Isso é uma série de coisas, né? E você pode pegar ali, por exemplo, a psicanálise, você pode pegar o humanismo, qualquer teoria psicológica e os conceitos que tem ali. Muitas vezes aqueles conceitos, aliás, boa parte das vezes, eles descreviam a realidade psíquica daquela época, mas não necessariamente eles têm uma conexão direta com coisas que acontecem no mundo de hoje. Logo, o que a gente precisa fazer? Precisamos entender os conceitos e os princípios por trás dos conceitos para poder aplicá-los nas realidades que hoje a gente conhece. Então ninguém falava de dependência emocional na época de Viktor Frankl. Senão talvez ele mesmo já tivesse explicado a diferença da autotranscendência para isso. Mas o que ele deixa escrito sobre autotranscendência é suficiente para nós diferenciarmos as coisas, tá? Vai ficar salva por alguns dias aqui no YouTube, depois na comunidade por tempo ilimitado, tá bom? Tem cura? Tem cura. Na verdade, a gente nem considera uma doença, tá? Já vou explicar isso daí. Mas tem maneiras de lidar sim com isso. Acredito que a dependência emocional, a pessoa de verdade não sabe o que é próprio dela e o que é do outro, que torna alienada. Boa contribuição, Mara. Acho que faz sentido o que você está falando. Passa por isso, por essa confusão de identidade, inclusive. Como sair da dependência? O pessoal está perguntando. Relacionamento abusivo é uma dependência emocional? Não vou dizer que é, mas vou dizer que sim, são coisas que podem estar associadas uma com a outra. Tá? Então, na dependência emocional, ela pode resultar, às vezes, num relacionamento abusivo. Certamente, tá bom? Continuando então, vamos para a próxima característica aqui da dependência emocional. A dependência emocional torna você mais suscetível a abusos. O fato de confiar e entregar-se sem reservas ao outro, sendo incapaz de cuidar de si mesmo, faz de você um alvo vulnerável de abusos e pressões. Você sente que se não fizer o que o outro espera de você, acabará sendo abandonado e tenta evitar isso a qualquer custo. Você é capaz de prejudicar-se apenas para satisfazer um desejo ou uma necessidade do outro. Olha que legal aqui, coincidentemente veio na direção da pergunta feita agora. Então eu falei por um lado, né, que o indivíduo que tem esse desejo de controle do outro,
que quer viver a vida do outro pode acabar impondo sobre outro uma relação abusiva. E por outro lado, como a gente acabou de ler, o indivíduo que é dependente emocionalmente torna-se mais vulnerável. Torna-se então mais propenso a ficar fazendo e se submetendo a coisas na relação só pelo medo de perder, que nem sempre são coisas autênticas dele. Que nem sempre ele faz porque quer, faz porque tem prazer naquilo, faz porque está feliz, mas faz por medo de perder aquela relação na qual existe essa configuração de codependência. Continuando então, quinta característica. Dependência emocional não é um transtorno mental, tá? É importante compreender que ela não é um transtorno, não possui uma causa orgânica e não é tratada com medicamentos, embora possa ser o gatilho de transtornos de ansiedade ou depressão. A dependência emocional é um padrão de resposta emocional e comportamental que se manifesta nos relacionamentos, ou seja, é um jeito de me relacionar que eu aprendi. Pode estar associado a quadros mais patológicos, mas não necessariamente, né? Não é todo mundo que se vê numa relação de dependência emocional que vai dizer que tem uma patologia, tá bom? Que se enquadra necessariamente nesses cenários. Pode acontecer em relação a um trabalho, olha, normalmente a gente fala em relação a uma pessoa, mas eu particularmente acho que cabe essa leitura. Entendo que sim, a gente pode desenvolver isso com relação à nossa empresa, por exemplo. Com relação ao nosso plano de carreira, por exemplo. Acredito que isso seja possível sim. Um vínculo deficitário poderia gerar a dependência do ser. O vínculo deficitário, acho que a Maria Isabel está dizendo aqui, eu acho que se enquadraria naquilo que a gente falou no começo. Ou seja, em uma vivência na infância conflituosa e disfuncional. A falta de um vínculo, e aí a pessoa se apega a algum outro, né, a alguma outra questão, e ali ela consegue estabelecer alguma segurança e ela começa a desenvolver esse padrão. Continuando. Dependência emocional pode ser vencida. E acho que esse é o ponto mais legal aqui de tudo que a gente está falando, porque até então eu estou descrevendo aqui o problema e agora a gente está entrando na parte da solução, em algo que pode nos ajudar com isso. Eu diria mais, pessoal, isso é bem relevante porque, primeiro, porque serve para nós mesmos, para nós avaliarmos, nos entendermos melhor. Mas segundo, porque isso também serve para aqueles de vocês que estão no âmbito da educação, do cuidado da saúde, na saúde mental, porque você pode identificar essas questões aí em muitas pessoas. Então, assim como ela foi aprendida, a dependência emocional pode deixar de ser um padrão de comportamento na vida de qualquer pessoa. O desenvolvimento da autonomia e a construção de sentidos existenciais são formas eficazes de se reverter os padrões de comportamento e respostas emocionais de dependência. Então, olha só, olha que legal. Desenvolvimento de autonomia e construção de sentidos existenciais. Então, o encontro de um sentido maior é algo que pode me ajudar a lidar com a dependência emocional. Outra coisa aqui, olha, em psicoterapia, compreendendo as raízes e formas como a dependência emocional se estabeleceu, é possível também desenvolver estratégias e reflexões que tornarão possível esta mudança. Eu diria o seguinte, pessoal, dependendo da intensidade, do quanto isso te incomoda, do quanto isso te traz prejuízo, a melhor coisa é tratar em terapia direto. Leva isso para a terapia. Converse com um psicoterapeuta, com um profissional do assunto, para entender, né? Provavelmente você vai ter que viajar um pouco aí ao seu passado, né? Nesse contexto, mas para entender como isso se formou, as relações, os padrões, porque a compreensão disso tudo também te ajuda a quê? A se reconfigurar e a passar a adotar novos modelos. Então, às vezes você vai precisar sim de uma revisão biográfica para que você chegue à solução desse cenário.